O que seria o antissistema? A primeira coisa teria que acabar com os partidos. Boa. Para não ter mais sistema, tem que acabar o sistema eleitoral do jeito que é. Porque quem manda mesmo são os donos do partido. É isso aí. Ou não? Quem manda são os donos dos partidos. Com certeza, o melhor emprego do mundo é você ser dono mas do isso partido. não vai ter um acabar. bilhão. E ter um bilhão. Isso é balela. Isso que a gente está falando aqui, ó, é falar bobagem. Mas você consegue algumas reformas que você consegue mudar isso. Eu não gosto também dessa palavra antissistema. O que eu acredito, de verdade, você pega o Ronald Reagan, era muito o discurso dele, assim. Cara, não é... É a sociedade que tem que dizer os limites do governo, e não o governo dizer os limites da sociedade. Os políticos têm cada vez ter poderes mais limitados e não poderes mais ilimitados, como se consegue. Então tem que ter algumas mudanças. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um sistema proporcional aqui de votação, né? Então você pega lá, soma os votos do partido e dependendo do número de votos, você tem o número de cadeiras, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse sistema, imagina que fosse um sistema distrital, que você divide, né, em vários locais e tal, o estado ou a cidade, e aí você vai ter o cara votado por região. Se você tem um cara que defende, por exemplo, bombeiros, ou outro que defende, por exemplo, a igreja, por exemplo, se ele fosse naquela região, ele não ia ter voto suficiente para poder... de pessoas da igreja, ou só dos bombeiros. Então, esses caras não seriam tanto eleitos. A partir do momento que você tem um sistema proporcional, tem bombeiros suficientes no estado. Então, eles se organizam e aí elege esse cara. E o que acontece? A gente tem um bando de deputado lá só representando o grupo. Então, tem a bancada do bombeiro, tem a bancada disso, tem a bancada da igreja, tem a bancada dos ciclistas. E aí a gente fica... com um monte de gente fazendo lobby só. Eu só quero pensar no meu, farinha pouco meu pirão primeiro, né? E aí dane-se o resto, né? Então, tem que ter algumas reformas que mude as regras do jogo. Você tem que mudar as regras do jogo, porque as pessoas só reagem a incentivo. Vou dar 2 exemplos. Uber e táxi, por exemplo. Eu não acho que o motorista do Uber é um cara, né, de outro nível, sobrenatural, assim, muito mais benevolente. Não. É que ele sabe que se ele não te tratar bem, você vai lá dar 1 estrela nele. Se ele tiver 3 estrelas seguidas uma vez só, ele vai perder. Corrida. Agora, taxista não. É um jogo de uma vez só. Se ele te tratar mal, dane-se, né? Então, você tem que mudar eu gosto de taxista de boina. Antigo. De boina. Tem aquelas bolinhas na cadeira. Bolinha na cadeira. Taxista. E pé de coelho no retrovisor. Veja um detalhe do bom taxista. Ele não usa o aplicativo. Não, ele usa o mapograma. Vão dizer que eu sou contra taxista. Salva de palmas para os taxistas. Carro que cheira taxista, tá? Carro que cheira Marlboro já. Claro. Meu avô era Taxista peludão. Claro. Se você pedir pra abrir o Waze, ele fica bravo. Não liga o ar-condicionado. Não liga o Waze. Do jeito que ele quiser. Não liga o Waze. É o guia 4 rodas. Se abriu também, ele vai te expulsar ali. Claro.